Cuidar de pessoas com transtorno do espectro autista demanda muitos cuidados, dedicação e doação. E quem cuida também precisa de cuidados. É sobre isso que vai falar o psicólogo Adilson Souza, o médico José Carlos Muniz e o gestor de pessoas Anderson Guerra. Adilson Souza, psicólogo clínico, e eu quero falar hoje da importância de cuidar de quem cuida. Porque parece que quem cuida não precisa de cuidado, como se as suas energias, as suas forças e a sua vitalidade fosse inesgotável, como se o cuidador fosse autossuficiente, mas não é, nunca foi e nunca será. O cuidador precisa de abastecimento, de acolhimento e ele precisa ser fortalecido. Por mais difícil que seja você compreender o cuidador, ele precisa de cuidado para não ficar desequilibrado, para que ele não fique desmotivado e desajustado. Eu cuido de quem cuida, e você? Para nós, não confundimos força com determinação. Pessoas que lidam com o sofrimento alheio podem acabar incorporando a dor do outro. E é preciso cuidar do cuidador para que ele possa ser cuidado, para que ele possa não se ferir com aquilo que ele tenta tratar no outro. Então, a minha vida ela ficou mais plena quando eu descobri a importância de cuidar de quem cuida. É amar o outro como a ti mesmo. Muitos cuidadores enterram seus sonhos, suas profissões, suas formações acadêmicas em prol de alguém que esteve sempre acima de tudo isso. Vamos cuidar de quem cuida e se tem uma palavra que nós possamos compartilhar nesse momento agora com eles, na minha singela opinião, essa palavra seria reciprocidade. Reciprocidade é a palavra. Vamos cuidar de quem cuida. Olá pessoal, meu nome é José Carlos Muniz, eu sou um médico nefrologista e eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com vocês o conhecimento da doença renal e saúde em geral para as pessoas que têm autismo nessa Semana Nacional de Autismo. O autismo ele é um espectro, né, um transtorno de espectro autista e pode demandar um grau de terapias, de tratamentos mínimos até acentuados de acordo com a necessidade do paciente. O paciente pode fazer fisioterapia, fonoaudiologia, ecoterapia. Isso vai demandar um esforço e cuidado, tanto para o paciente quanto para a família, para o cuidador que está ao lado dessa pessoa. Enfocando na doença renal crônica, no Brasil nós temos as causas primárias e secundárias de doença renal. A primária são conhecidas como glomerulonefrites, que isso demanda um cuidado com o nefrologista especialista na área, que se não ser tratada com atenção de início, pode evoluir também por uma necessidade até de terapia renal substitutiva. As causas secundárias nós temos a hipertensão e a diabetes. A causa principal de doença renal crônica que necessita por exemplo, de hemodiálise é a hipertensão no Brasil. E a segunda é a diabetes. Isso tem sido modificado. O Brasil tem se equiparado em causa de doença renal crônica, porque o diabetes tem substituído, tem ultrapassado em números como causador de doença renal. Porque por mau hábito de vida, por exemplo, má alimentação, o não cuidado com uma medicação no horário correto e isso tem feito que muitas pessoas que desconhecem a doença podem até precisar de hemodiálise. Eu tenho 4 dicas para falar para vocês de como cuidar do rim. A dica número 1, beber bastante água. Para quem não tem problema renal, aproximadamente 2.000 a 2.500 ml de líquido por dia. Segundo, comer com pouco sal. O sal ele faz uma sobrecarga renal. Então, aproximadamente também devemos comer no máximo 2 gramas de
de sal por dia. Isso é quantificado numa tampa de caneta Bic. Uma má prática de alimentação é acrescentar sal na comida. Terceiro, optar por alimentos ricos em fibras, frutas, verduras e legumes. Diminuir a quantidade de gorduras e de carne vermelha. E o quarto é fazer exercícios regularmente, pelo menos 30 minutos de exercícios físicos diários, e se eu tiver a possibilidade, tanto para aquele que cuida como para aquele que é cuidado, atividade aeróbica, e isso com uma orientação de um profissional de educação física e sob a liberação de um cardiologista. Eu agradeço pela oportunidade. Meu nome é Anderson Guerra e eu gostaria de convidá-lo a fazer uma reflexão sobre inteligência emocional. 3 pilares compõem a inteligência emocional. O primeiro, o autoconhecimento. Você identificar os sentimentos no momento que você os experimenta. O segundo pilar é o autocontrole. Você os identifica, mas também você os controla. E o terceiro é a automotivação. Você redireciona esses sentimentos todos para um bem muito maior. Eu quero convidá-lo a fazer uma reflexão e uma pergunta, e preciso que você não demore na resposta. Imagine o seguinte cenário: você, adulto, está num barco com 2 idosos e 3 crianças. As crianças, cada uma de 5, 6 e 7 anos. E os 2 idosos, um casal de 80 anos. Você tem ração, comida para 4 dias e água para 5 dias. E você não sabe quantos dias vai precisar ficar à deriva. A minha pergunta é: diante desse cenário, quem é o primeiro que deve fazer a refeição? Quem é o primeiro que deve comer? Quem é o primeiro que deve beber água? Durante esses 4 dias com comida e 5 dias com água, quem é que deve fazer a primeira refeição? Bom, se você pensou primeiro nas crianças, você tem um coração bondoso, isso é bonito. Se você pensou primeiro nos idosos, você é altruísta e corajoso. Mas a resposta certa é você, adulto, porque você é o único habilidoso, saudável e apto para remar por 4 ou 5 ou 10 dias, para poder então salvar todo mundo. A criança não tem condições de remar, o idoso não tem condições físicas de remar, então eles dependem de você, o adulto. Você entendeu? É provável que o seu dia seja sobrecarregado com um filho, com uma filha, que requer cuidados específicos e especiais. Mas e você? Quem cuida de você? Cuide de você, invista em você, invista na sua inteligência emocional. Cuide do seu patrimônio intelectual, do seu patrimônio cultural. Vá a uma academia, vá ao cinema, vá fazer as suas atividades cuidando de você. Porque essa é a maneira mais inteligente que você tem de cuidar dele. Não adianta você se ocupar 24 horas com ele e esquecer de você. Você vai adoecer. Inteligência emocional é você se conhecer, se controlar e se automotivar. Um fraterno abraço. E aí, gente, o que vocês estão achando? Preparamos isso tudo com muito carinho para vocês. E é super importante tudo isso que eles falaram. Quem cuida precisa sim de cuidados. Prestem atenção nisso. O próximo vídeo é sobre terapias e técnicas.